meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações. Eu me chamo Kátia Delgado e eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês porque nós estaríamos, a partir de sábado agora, dia 18, participando da Semana Espírita de Volta Redonda, organizada pelo 36º Seu. Por conta das situações que estamos vivendo, de recolhimento, eu estou aqui de dentro da minha casa para levar até vocês o estudo que tinha sido designado para mim. É importante a gente colocar que o tema central da Semana Espírita, ele é amplo e rico de possibilidades, né, de discussões, porque ele fala sobre novos tempos, novas atitudes. E aí os subtítulos, eles vêm todos se encaixando dentro dessa temática maior. O tema que ficou para mim é para falar sobre o Livro dos Espíritos, antes dos novos tempos, né? O Livro dos Espíritos e os novos tempos. Veja bem, meus irmãos, que riqueza um tema desse. Que riqueza, porque falar de uma obra como o Livro dos Espíritos é falar de vida. É falar do sentido da existência, é falar do sentido da vida enquanto progresso, é falar dessas relações entre o mundo físico e o mundo espiritual, é falar das questões, das emoções que envolvem o nosso ser, é falar do sentido de progresso. A gente consegue compreender, por exemplo, o que a gente está vivendo. A gente consegue entender essas relações de causa, de efeito, e a gente consegue perceber, principalmente em cima disso tudo, o amor divino, que nos dá sustentação, que nos dá paz, que nos dá serenidade, para a gente poder enfrentar uma situação dessa que é delicada. Com certeza é delicada, envolve uma série de situações que precisam ser pensadas e tratadas, não é? Então, o tema é de uma riqueza muito grande. A gente não consegue esgotar isso num estudo, né? Falar sobre essa obra a gente não consegue. Fica sempre para a gente o convite de estudá-la com atenção, lendo atentamente todas as observações que os Espíritos nos trazem, porque ela é uma obra dos Espíritos, e entender o cuidado de Kardec quando organiza de modo muito didático toda uma proposta de edificação do amor e do progresso na Terra. Então nós vamos ter a data de publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, como um marco importante para nós todos, espíritas principalmente. Porque, meus irmãos, a gente precisa entender como que isso se desencadeia a nível de evolução do planeta Terra. Nós vamos encontrar em Jesus Cristo o nosso guia e modelo. E a gente vai encontrar lá dentro da obra do Livro dos Espíritos, Jesus ali. É importante a gente entender isso. Porque quando a gente fala de movimento espírita, quando a gente fala das relações da nossa vida como espírita, a gente tem que ter Jesus como nosso guia e modelo, a gente tem que ter a doutrina espírita como fonte perene de esclarecimento. Então, a gente aliando a vivência do Cristo com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós temos ali as bases necessárias para a nossa evolução espiritual. No Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, os Espíritos falam a Kardec que eles estariam ali ditando todo o material que comporia a obra, que se deveria a eles, e que Kardec, no trabalho de organização pedagógica, didática desse material, estaria em contato com a edificação de uma nova ordem de informações e de transformação no seio da Terra. Olha a riqueza
dessas palavras que chegam a Kardec, colocando Kardec na tarefa de colaborador do processo de divulgação dessa doutrina que vinha trazer para a gente um passo a mais de construção do conhecimento. Nós vamos ter, a partir daí, meus irmãos, subsídios para a gente compreender as coisas que nos envolvem. Doutrina espírita, então, vem no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, tratar de tudo que envolve o ser humano e a sua relação com o mundo físico, com o mundo espiritual e consigo mesmo. A gente vai voltar um pouquinho para a gente falar sobre o Mestre Jesus. Essa relação de Jesus e Kardec, ela precisa ser entendida e compreendida por todos nós. Veja bem, meus irmãos, nós estamos aqui conversando e cada qual de nós, trabalhador dentro da sua casa espírita. A casa espírita, que é um templo de recolhimento, de amparo a todas as almas em trânsito na Terra, que trazem consigo as suas dores existenciais, oriundas, né, das suas vivências, desde os primórdios das suas encarnações. A casa espírita tem um papel importante nesse processo de divulgação da doutrina espírita e no fortalecimento das ações do Cristo no comportamento humano. Então, a gente não consegue pensar nesses novos tempos, em novas atitudes, se a gente não conseguir ter como evidência o Cristo, porque é nele que se assenta a base da mais profunda e pura moral. Então, a Terra, com a chegada do Mestre Jesus, ela sai de um patamar ainda de muita ignorância para uma estrutura das raízes da alma. Porque, meus irmãos, Jesus vai falar para a gente de amor. Jesus vai dizer para a gente assim, olha, que a gente está para Deus como filho para o Pai. Jesus vai dizer para a gente que a verdadeira vida não é essa. Jesus vai dizer para a gente que existe uma felicidade que nos aguarda. Jesus vai ajudar a secar nossas lágrimas. Jesus acalma os nossos corações. Jesus seca as dores íntimas que a gente traz. Esse é Jesus. Jesus é luz nas nossas vidas. A casa espírita, enquanto esse templo de acolhimento, precisa trazer Jesus à tona o tempo todo em suas tarefas, seja na evangelização, seja nas palestras públicas, seja nos movimentos coletivos de estudo. O Evangelho precisa ser estudado, o Evangelho precisa ser revisitado constantemente. É o Cristo essa voz consoladora. Se nós encontramos em Kardec a razão, a gente vai encontrar em Jesus a luz que fala para as nossas almas. De almas sedentas como nós. De almas aflitas como nós. Que em meio às agruras da vida tenta se manter soerguido. As dúvidas que nos vêm ao coração são muitas. As dificuldades que nós enfrentamos são inúmeras. Mas o Mestre Jesus nos disse que era para a gente ir até Ele do jeito que a gente estava. E que nós seríamos aliviados. Ele diz para a gente que não há outro caminho senão Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ninguém vai ao Pai senão por mim. A fala do Cristo, ela é ao mesmo tempo direcionadora de uma moral suprema que a gente ainda não conseguiu instituir. Desde a vinda do Cristo para cá, a gente ainda não conseguiu avançar. Quando a
gente fala de que os novos tempos surgem, a pergunta que a gente tem que fazer é que se essas mudanças que passam às vezes pelos nossos pensamentos, e eu não estou dizendo aqui do que são nos orientados pelos Espíritos, que está na obra, estou dizendo que o que está na nossa compreensão. Às vezes a gente acha, mesmo que já tenha lido e estudado bastante, que isso vai se dar assim da noite para o dia. A gente acredita e tem fé, e a gente diz, né, que tem fé, desde que as nossas vontades sejam atendidas. A gente vive um momento como esse e diz assim, eu tenho fé em Deus, graças a Deus, aqui em casa nada vai acontecer. A fé não se baseia nisso. A nossa concepção de fé, de compreensão, ela é equivocada. Porque é se entregar ao Cristo, com tudo que tem. Jesus é patrono do nosso planeta. E Ele está por nós a todo instante. Não há esse abandono. Não há esse descuido. Jesus não está dormindo agora. Não está. E a gente precisa acreditar nisso. De que Ele está por nós o tempo todo. Então as palavras do Mestre, elas já vêm. Dá um ensejo numa transformação moral que precisa existir. Então os novos tempos que a gente estuda na obra toda da codificação, você vai achar isso lá em Gênesis, você vai encontrar isso lá no Evangelho, você vai encontrar isso no Livro dos Espíritos, falando pra gente de uma lei de progresso inevitável e de que a Terra, ela se tornaria morada de espíritos superiores aos que já estão aqui. Isso pressupõe uma compreensão nossa de que, estando nós no estágio evolutivo em que estamos, seremos capazes das transformações necessárias para atingir um nível de melhor qualificação moral para habitar a Terra nesse momento de mudança. Então as coisas não estão fechadas, elas não estão prontas. Nós estamos constantemente em processo de transformação e de progresso. Então, se a gente compreende que a vida, ela segue um percurso ascensional do ponto de vista da evolução, do progresso, e que nós estamos inseridos nesse contexto e que a vida vai dando esse curso, nós vamos entendendo de que nessa ótica tem que haver da nossa parte um algo a mais. É preciso que a gente consiga fazer um algo a mais nessa estrutura toda. Então a gente tem Jesus como esse nosso guia e modelo. O processo de mudança, ele vai se dar para todos nós. A transformação, ela vai se dar para todos nós. E a gente vai, então, se pautar naquilo que a gente tem como referência das nossas vidas. Então, Jesus vem trazer para a gente um novo sentido para a vida, um lenitivo para as nossas dores, porque o Mestre sabe que muito nós ainda vamos nos debater, motivadas ainda pelas nossas imperfeições, e que ainda teremos muita dificuldade para entender essa mensagem de amor, que é legítima, mas que a gente vai ter dificuldade de entender. Então, quando a doutrina espírita se faz presente, ela vem, de fato, trazer para a gente um conjunto de informações, de valores éticos, morais, filosóficos e científicos. Então, nós temos a doutrina espírita com a sua o seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, tratar dos problemas do mundo. Tratar dos problemas do mundo. Nós vamos encontrar, então, no Livro dos Espíritos, essa primeira obra da doutrina espírita,
um conjunto de comportamentos e de ordens que sempre coloca o indivíduo como autor de suas próprias ações. Coloca esse indivíduo numa relação de permuta entre o mundo corpóreo e o espiritual. Coloca esse indivíduo como um espírito imortal que traz em si uma bagagem em arquivos psíquicos das suas vivências do passado a se manifestar em cada etapa de vida num processo de construção contínua. O Livro dos Espíritos vai nos dizer que nós estamos vivendo a cada etapa reencarnatória um processo novo de construção daqueles valores morais que ainda nos faltam. É lá no Livro dos Espíritos que nós vamos estudar sobre o que é Deus. É lá que nós vamos entender dessa nossa origem divina. É lá que nós vamos conhecer sobre os fenômenos que acontecem, aquilo que é tido no campo do sobrenatural e que o Espiritismo vem dizer que está dentro da lei natural, numa ordem natural das coisas. É preciso compreender que esta obra, ela traz em si informações que não deixam um ponto sequer da nossa estrutura em aberto. Não há. Por isso é preciso um olhar atento e estudioso da obra para que a gente possa compreender os detalhes das questões tratadas ali. Nós vamos compreender por que as coisas acontecem, a lei de causa e efeito, já dita por Jesus, a cada um segundo suas obras, e a gente vai ter lá nas leis morais, tratadas ali no Livro dos Espíritos, a base estrutural de toda a vivência do Cristo. Olha como que essa obra, ela traz para a gente informações profundas da nossa vivência. Nós vamos buscar, então, dentro do nosso coração, a compreensão de que esse material de grande teor espiritual vem nos dizer para nós do quanto nós precisamos servir em nome de Jesus. Então nós temos, meus irmãos, um novo tempo dito, predito pelos Espíritos, colocando para nós das transformações que a Terra passaria, mas dizendo que existe uma transformação muito maior a ser feita, que é a transformação moral. Então nós temos esse novo tempo, que já vem se despontando naturalmente, então a gente não vai dormir num planeta de provas e expiações e acordar num planeta regenerado. A gente não vai fazer assim, durmo hoje aqui, a Terra é provas e expiações, acorda colar, a Terra é de regeneração. Não, o processo já vem se dando, de forma sutil, mas sempre sob o amparo dos irmãos espirituais. Sutil, mas sempre acontecendo. Então a gente está nesse momento. O que a gente vive hoje, né? Às vezes as pessoas falam muito sobre isso. Os novos tempos, então agora a gente chegou na hora, é agora, Kátia, então que está acontecendo isso, que a Terra está se transformando para a regeneração. Nós estamos vivendo um momento em que isso está ficando evidente para o mundo todo. Olha a riqueza da compreensão dos fatos. Nós, espíritas, e aí cada qual dentro da sua casa espírita, dentro do seu lar, nós estudiosos da doutrina espírita, a gente já vem lendo, ouvindo isso tudo. A gente vê uma coisa que acontece numa região do planeta, né, numa região do nosso país, a gente vai vendo coisas aqui e acolá. Um número grande de situações com mortes coletivas, e a gente sempre vai achando assim, mas está acontecendo ali, parece que não está acontecendo aqui, então a gente acha que está meio um pouco distante.
Isso parece que não está muito forte para a gente. De repente, de uma hora para outra, não, isso está batendo na nossa porta. Isso está batendo na nossa porta. De uma forma sutil. Sutil. Porque é uma bactéria que está fazendo isso. Mexendo com as nossas estruturas. A grande análise que nós temos que fazer disso, e às vezes a gente toma uma outra ótica, é que a gente pensa que o momento nos sugere sentimentos de morte, de fim, uma devassidão, essa coisa muito doída. E a gente entende por que que isso acontece, né? Você pensa o mundo todo, o planeta todo, sendo acometido por uma situação nova, que as pessoas não sabem como agir, e de repente a morte física é uma coisa que está à frente. É uma coisa que pode acontecer, né? Então, tudo aquilo que reacende da alma, né, das suas dores, das suas angústias, isso tudo toma um novo sentido para ele, para o indivíduo, um trânsito nessas questões. A espiritualidade, que jamais nos desampara, está cuidando disso tudo. Está zelando daqueles que estão ficando e está zelando daqueles que estão indo. A vida não será mais a mesma, nem para nós que estamos aqui ouvindo agora esse assunto, e nem para aqueles que já não estão mais aqui. Não será o mesmo para aqueles que ficarem no corpo físico, nem para aqueles que retornarem após o fim dessa etapa. A vida está nos convidando, e isso a gente precisa acreditar, que de forma amorosa, uma nova ordem de coisas. Quando a gente estuda lá em Gênesis que as transformações, né, no capítulo São Chegados os Tempos, e que fala sobre as transformações, tem um dos parágrafos que os espíritos dizem das transformações do planeta, das mudanças, de todos, mas que a maior transformação ainda estaria por vir, e ela é moral. Então, meus irmãos, o Covid-19, ele representa pra gente essa oportunidade de transformação moral. O que isso tem gerado? Isso tem gerado um retorno às entranhas da alma. Quem está passando por isso sem se questionar sobre a vida? Quem está ficando diante de um quadro desse sem refletir sobre o que tem feito da existência? Quem está passando por isso sem pensar de que quando isso tudo acabar vai fazer diferente? Quantos de nós, por estarmos dentro do lar, estamos tendo que estabelecer um convívio melhor com aquele parente, com aquela pessoa que está na nossa casa e que a gente não conseguia conviver? Quantos pontos de vista autoritários, egoístas estão sendo deixados de lado? A oportunidade está sendo dada para todos nós. Da gente pensar que ao nosso lado, o vizinho do nosso lado, também está lá dentro da casa dele com as dores dele. Da gente pensar que a morte do corpo físico pode bater a nossa porta, mas pode bater a porta dele também. E a dor sentida por ele não vai ser sentida sozinha por ele. E não vai ser vivida por nós apenas como uma coisa social, de quem vai lá e fala meus sentimentos, meus pêsames. Não. Vai ser compartilhada na dor. Porque a gente, nesse momento, consegue se colocar no lugar dele. Porque a gente sabe que se isso chegar na casa da gente, também vai nos fazer sofrer. O crescimento íntimo que está nascendo desse momento é inimaginável para a nossa transformação moral. O resgate das nossas estruturas psicológicas e emocionais está acontecendo de uma maneira como nunca antes no nosso processo de evolução.
Se fomos educados pelo Cristo de que precisávamos amar, de que o amor precisava transbordar do nosso coração, se fomos orientados pelos Espíritos de que a vida nos é dada como etapas de crescimento, que cada encarnação é uma etapa nova para atitudes melhores e esse encontro nosso com o Pai. Se nós já ouvimos isso tudo, e isso até então não tocou o nosso coração, a dor que está batendo na nossa porta hoje toca. E tem feito com que novas atitudes surjam ante esses novos tempos. Olha essa mensagem do Cristo para nós. Olha essa mensagem dos Espíritos para nós. É os novos tempos despontando novas atitudes que são manifestadas de governo a governo, de um país a outro, que tem levado as pessoas a gestos de solidariedade, que tem levado o indivíduo humilde e simples, aonde a mesa falta o que comer, de receber alguma coisa e ainda dividir com o outro, que como ele também não tem. A quantidade de preces que estão sendo feitas em prol da coletividade, o mesmo sentimento de querer ver o outro bem, de querer ver o outro feliz, de que a vida seja plena, mesmo que o pensamento acanhado ainda seja na vida física, mesmo que ainda seja. Nenhum de nós muda se não for pela força das coisas. O conselho dos irmãos espirituais, a todo instante, não tem sido suficiente para nos modificar conduta. E hoje nós estamos aqui com um tema desse, na Semana Espírita de Volta Redonda, tendo tão evidente aos nossos olhos as transformações que o planeta passa para a aquisição dos novos tempos. A necessidade que nós temos de, compartilhando a dor alheia, termos novas atitudes. Nenhum de nós sairá o mesmo, gente. Nenhum de nós. Nenhuma família, nenhum lar, nenhuma casa espírita, nenhum grupo coletivo, nem nas escolas, comportamento nas praças, nos locais onde a gente convive com os outros. Tudo isso vai modificar. O que o Livro dos Espíritos nos traz sobre necessário e supérfluo, hoje pra gente tem um sentido. Tem sentido. Tem sentido. Tem. E nenhum de nós há de dizer que por trás disso tudo não tem o amor de Deus. Porque tem. A gente consegue sentir isso no amor de Deus. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sendo impactados por essa mensagem que está chegando dessa forma para todos nós. Então, aos que me perguntam, Kátia, a gente está na transição? A gente já está há muito tempo. Mas cumprindo aquilo que a gente estuda no Livro dos Espíritos, nas obras complementares, o que a gente sabe é que situações como essa do Covid se fazem necessárias para uma sociedade ainda tão materialista, para uma sociedade ainda tão distante.
das coisas espirituais. Como querer respirar ares de regeneração numa sociedade tão indiferente como a nossa? Como respirar a regeneração aonde o mal ainda se sobrepõe ao bem? Como respirar a regeneração se a gente não se preocupa nem com o outro que está perto de nós? Como viver regeneração no âmbito planetário se a gente não consegue viver em regeneração dentro da nossa casa? O caminho é longo, meus irmãos. O caminho é longo, ele é difícil, ele é tortuoso até. Porque como espíritos rebeldes que nós somos, motivados por interesses ainda que não é o da espiritualização, nos movimentamos abruptamente, egoisticamente, num sentimento de individualismo, de quem só vê a si em meio a toda uma estrutura mundial e de evolução. Nós estamos falando de seres imortais. A vida não se resume nisso. Se a gente pensa assim, você é fulano, você mora em tal cidade, você tem tal profissão, você tem tal família, isso a gente está dizendo de si? É isso que se resume o nosso eu? Não, com certeza não. Joana de Ângeles traz aí pra gente inúmeras obras tratando do tema, né? Então nós estamos falando aí, quando a gente fala do fulano que mora em tal lugar, tá? Assim, nós estamos falando do eu transitório. Mas nós não estamos falando do eu imortal. Isso é que é forte em todos nós. Essa é a nossa essência. É desse ser que a gente precisa tratar e cuidar. É desse ser. Então, meus irmãos, a gente está vivendo um momento cujo amor de Deus está, assim, disseminado em todos os cantos. É preciso enxergar isso, para não ver a morte como fim e vê-la como o recomeço de uma nova etapa. A dor é legítima? É, claro que é. Nenhum de nós vai dizer em sã consciência que aquele que está perdendo a sua mãe, o seu pai, que aquela mãe que está perdendo seu filho, que não está em sofrimento, está. E são dores que marcam a vida do indivíduo. O que a gente está dizendo é que essa dor, em hipótese alguma, está sendo vivida sozinha. E que ela vem trazendo um legado de histórias do nosso processo de evolução. E que ela vem trazendo o amor como luz perene sobre toda essa estrutura. Então a gente precisa acalmar nossos corações, entender que isso que a gente está vivendo agora é uma etapa muito evidente, né? Deus está mostrando para todo mundo assim, olha, acorda, agora é hora de acordar. Deus está dizendo isso para o mundo, né? Jesus nos guia, nos ampara e nos auxilia a cada canto. E nós estamos, então, cada vez mais compreendendo, sentindo aquilo que a obra espírita nos
nas atitudes, a primeira delas nesse momento é de fé e de confiança. É de compreensão da providência divina em nosso favor. Eu queria ressaltar para vocês, nesse momento, que nós precisamos nos entender nesse estado de coisas como espíritos capazes de gestar essas situações. Para a gente poder finalizar aí essa nossa parte de estudo, né, que a gente vem dentro desse nosso encadeamento, conversando então sobre a questão dos novos tempos, falando um pouco sobre as atitudes que irão surgir dentro do nosso coração, a gente vai abordar a obra espírita como sendo para a gente a obra esclarecedora dessas informações. Então a gente tem na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, aonde está registrada a lei de Deus? E os espíritos respondem que está registrada na consciência. Essa resposta, ela traz para a gente talvez um panorama de compreensão desse novo comportamento que esses novos tempos exigem de nós. Porque a gente precisa entender a estrutura que nos compõe. Nós somos espíritos imortais, herdeiros de Deus, porque Deus é nosso Pai, que trazemos latente no nosso inconsciente a essência divina capaz de nos permitir o processo de evolução e de atingirmos a perfeição. Isso parece meio confuso nesse momento, mas não é não. Porque, veja bem, meus irmãos, cada qual traz em si as suas vivências. Então, por exemplo, esse momento que a gente está passando por agora, ele é um momento que suscita em cada um de nós uma emoção. Essas emoções, elas estão ligadas diretamente ao nosso modo de ver e de sentir as coisas. E isso diretamente à nossa história. Né? Quem sou eu? O que eu já vivi? Que experiências eu passei? O processo reencarnatório, ele vem para nos ajudar nessa transição, nessa progressão. Então, sentimentos que a gente tem, coisas ainda não trabalhadas, porque pensa bem, o Cristo veio nos ensinar a lei do amor. O amor, ele está em nós? Como vivência? Ainda não. O amor está em nós como estrutura de herança divina? Sim. Mas ele está como vivência? Não. Então a gente tem que sair de uma estrutura onde a gente já consegue perceber e sentir essas coisas, mas a gente ainda não consegue viver. Entre saber e viver tem uma lacuna enorme. E essas estruturas de construção do novo indivíduo parte dos nossos sentimentos. Voltar para dentro de nós próprios, numa análise sentida daquilo que a gente traz, é para a gente fonte de progresso espiritual. Então, quando os espíritos dizem que a mensagem cristã, né, que a lei de Deus está na nossa consciência, ele está querendo dizer para a gente assim, Deus está em nós. Isso não é pouco não, gente. Isso não é não. Deus está em nós. Será que ele tem dimensão disso? A gente não tem. A gente não tem dimensão disso. A gente não tem dimensão disso. Por isso que a gente às vezes se sente frágil. A gente ainda se sente esquecido. Se sente abandonado. O que a vida reencarnatória traz para nós é a necessidade da gente buscar se entender. Esse nosso eu mais profundo, ele
precisa ser visitado. A gente precisa buscar dentro de nós aquilo que palpita o nosso coração. Entender das emoções. Em a Gênese, os espíritos falam que a transformação que precisaria acontecer, ela aconteceria naturalmente no campo dos sentimentos, ou seja, a partir do momento que você começa a pensar sobre desejos, sobre intenções, a vida precisa de um sentido. Se a gente tem se movimentado na vida sem sentido algum, para qualquer lugar a gente pode ir, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar basta. Quando a gente tem um sentido existencial, quando a gente reconhece a nossa estrutura, aquilo que nos compõe como espíritos imortais, quando a gente consegue compreender essas nuances todas da transformação, a gente tem condições de pautar a nossa vida com mais segurança e mais assertividade. E isso precisa ser feito. Então, o novo comportamento que a gente precisa adotar ante os novos tempos está no campo das ideias, está no campo do pensamento. A gente precisa voltar o pensamento. Pensar sobre o que pensamos, por que pensamos. Perguntar sobre o que sentimos, por que sentimos. Essas são as respostas que darão condições de nos conhecermos. Mergulhar sobre o estudo da doutrina espírita é essencial nesse momento, porque a gente precisa mexer com as estruturas do nosso pensamento. A gente precisa modificar a forma como a gente está pensando, a compreensão que a gente tem das coisas, o entendimento que a gente tem das coisas. Isso precisa ter uma amplitude, isso precisa dar asas de compreensão mais consolidada na verdade. Quebrar paradigmas de comportamento só acontece quando a gente consegue reacender dentro de nós a luz do entendimento e da compreensão. A motivação para fazer diferente, ela nasce quando a consciência nos diz de que aquilo é melhor para nós. Por isso que lá no Livro dos Espíritos nos diz, a lei de Deus está na nossa consciência. O amparo dessa estrutura psicológica que nos compõe reside nessa lei de Deus, gravada em nós. Gravada. Então o momento é de reestruturar esses nossos conceitos. A gente não pode ficar diante das situações da vida. E eu não estou falando só de Covid. Covid está fervilhando nas conversas. Mas eu estou falando de tudo. Tudo tem uma resposta racional. A doutrina espírita, ela como ciência, ela vai nos falar das relações entre o mundo físico e o espiritual. Quando ela traz isso à luz da ciência, quer dizer que a doutrina espírita está pautada em fatos, estudados, comprovados. Então a vida não se resume aqui. Existe um outro elemento que envolve a nossa existência e que está em constante permuta conosco. Quando a gente volta para dentro de nós próprios e começamos a pensar sobre essas estruturas íntimas do ser, quem nós somos, que sentimentos nos motivam, que emoções cerceiam as nossas ideias, o que eu sou capaz de gerar dentro de mim de valor. Quando a gente
começa a fazer esse caminho de volta, nós estamos totalmente dentro do aspecto filosófico da doutrina espírita. Porque esse encontro conosco mesmo é essencial. E ele é caminho percorrido só por nós, por ninguém mais. É da gente com a gente mesmo. Em se conhecer, em se encontrar, em se estruturar. Quando a gente, dentro desse processo da busca filosófica da nossa existência, quando a gente encontra com os nossos reais valores, a gente adentra num campo da moralidade. Porque a consciência desperta no Cristo jamais se contentará com ações fora da prática do bem e do amor ao próximo. Daí nascer espontaneamente dentro de nós essa nossa verticalização com Deus. Essa busca interior nossa de nos aproximar do Pai. Meus irmãos, a transformação a que a doutrina espírita nos traz, ela tem por base as mudanças interiores a que o indivíduo está submetido. Então nós estamos no mundo, inserido no mundo físico e no mundo espiritual que se comungam. Nós somos espíritos imortais, herdeiros do Pai, viajores de inúmeras encarnações. Então estamos aí em busca de nós próprios. Como Jesus nos alertou que ninguém vai a Deus senão por Ele, o campo da religiosidade, dessa nossa busca da seiva do Cristo, ela é importante e necessária. Nenhum de nós há de se alimentar distante dessa seiva. A árvore da vida está em Jesus. Que todos nós, meus queridos irmãos, possamos compreender que estejamos aonde estivermos. A palavra de ordem é de amor e de caridade. Que a luz que se acende dentro de nós já venha à nossa espera de longas datas. Que o Cristo que esteve junto de nós nos estende a mão a todo instante. Tem tentado acabar com a nossa cegueira, tem tentado curar as nossas dores, secar as nossas lágrimas. A palavra amorosa dos irmãos espirituais que chegam para nós é de esperança, é de confiança e de fé. Que nós possamos, quando voltarmos para dentro das casas espíritas, que nós possamos pensar no papel da casa espírita ante a sociedade. Que a gente possa se perguntar se realmente estamos fazendo deste lugar um lugar de acolhimento e de esclarecimento. Se estamos estudando dentro da casa espírita espiritismo. Se não estamos deixando que modismos tome conta das ações que devem ser puramente evangelizadoras. Se estamos dando à infância o espaço que elas precisam, com aulas que pensam nesse ser imortal, ativo, que pergunta, que tem sede de conhecimento.
se a juventude está sendo tratada com o respeito que precisa, se ela está dentro da casa espírita, ao lado daqueles mais velhos no corpo físico, daqueles que muitos já estudaram da doutrina espírita e que podem, de forma amorosa, estender a mão a eles, para que não se percam por interesses outros, ou deixem suas vidas pelo suicídio ou por uma outra atitude qualquer, pela utilização de drogas, pela automutilação, porque ainda não conseguiram enxergar no Cristo a luz verdadeira da sua libertação espiritual. É preciso trazê-los. Nós não podemos passar pela vida dos outros, trabalhando dentro da casa espírita que escolhemos por amor e fé, sem fazer com que essa doutrina se propague. É nosso dever. É nosso dever. É nosso compromisso. Passar pelas dores da vida é inevitável. Mas passá-las com Cristo é escolha. Mas só vai conseguir passar com Cristo aqueles cujo coração se marcou. Então essa juventude precisa estar dentro, formando novos esclarecedores da palavra, para que eles trabalhem no bem, ocupem suas mentes, que o trabalho seja de amor, de promoção da fé, de promoção da vida, e não de assistencialismo em todos os âmbitos. A gente precisa dar ferramenta para que as pessoas consigam vencer por si só. O livro dos Espíritos deve ser presente que a gente deve dar. O livro dos Espíritos, assim como o Evangelho, tem que estar na nossa cabeceira de estudo constantemente. A gente tem que elevar a Deus preces de agradecimento por todas as dádivas recebidas, por toda a misericórdia que nos chega. E o que a vida pede de nós é trabalho no bem, é esforço contínuo, é conseguir dar um sorriso para a pessoa, dar um bom dia, se preocupar com o outro, tentar entender aquele que a gente acha que nos incomoda, buscar entender as nossas situações de incômodo do outro. É a vida nos cobrando novas atitudes para novos tempos, não é? Eu vou encerrar com vocês, eu vou ler para vocês, porque, gente, eu sei que todos nós já lemos isso. Eu sei, mas eu preciso ler para vocês, para encerrar, o prefácio do Evangelho. Que aonde quer que a gente esteja agora, a gente possa, nesse momento, fechar aí os nossos olhos, tentar nos concentrar nessa mensagem, que é dita para nós pelo Espírito de verdade, e que nos fala tanto de paz, que nos fala tanto da solicitude divina. Então vamos fechar os nossos olhinhos? Eu vou ler. Para a gente poder pensar nessa humanidade toda, vamos revisitar os nossos corações,
nesse encontro com Deus. A mensagem diz assim, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos irmãos, que Deus possa amparar a todos nós, que você possa ir da onde você está, eu daqui da minha casa, que todos nós possamos nos sentir embalados por essas energias que caem sobre nós, que nos alimentam a alma, que cuida e que zela por cada um. Não percamos a esperança. Deus está ao nosso lado. Que Jesus os abençoe, meus queridos. Que a paz do Mestre se faça em seus corações. Até um outro dia, se Deus assim permitir.